parabenizando e agradecendo o professor Fred Didier, que não esconde ninguém suas origens baianas, abriu logo com Veja Bem, né? E além de ter feito aqui de público confissões aí gravíssimas, passa a palavra, sem mais delongas, ao professor Gerli Nunes, que vai falar sobre ativismo judicial. Meu caro doutor Márcio Barra Lima, que desde o início eu já falo que, pela aplicação do princípio do contraditório, entendido como fato salari, como simétrica paridade de armas, eu tenho 47 minutos. Obrigado, Fred. Valeu. E Fred Didier, que, na verdade, além de um grande amigo, eu estava brincando com ele antes da palestra, que é atualmente o processualista popstar. Eu, na atualidade, eu já vou começar até a tirar fotos e pedir que ele autografe, que daqui a alguns anos isso vai valer muito dinheiro. Então, eu recomendo mesmo para todos vocês tiverem a oportunidade. Meu caríssimo amigo, professor Antônio Paz Cabral, organizador, que me deu a grande honra pelo convite, eu agradeço e parabenizo pela beleza do congresso, um congresso dessa magnitude, trazendo a professora Paula, o professor Bruno Sassani, que também cumprimento. É realmente um trabalho árduo e somente você sabe a dimensão do trabalho que a organização de um evento dessa magnitude traz. Parabéns, e realmente me sinto muito honrado pelo convite e pela possibilidade de falar de um tema que eu gosto muito, que é um tema que é um de meus objetos de pesquisa predominantes, que é a questão do ativismo judicial. Mas, desde o início, como eu tinha preparado uma palestra para falar em 1h30, e eu só tenho metade do tempo, estou brincando, não tanto, 1 hora, mas eu só tenho apenas esses 47 minutos, eu vou fazer um recorte no que diz respeito à análise desse ativismo judicial, a esse fenômeno que vem se tornando, em verdade, na atualidade, talvez o principal tema, especialmente no Brasil, a partir da Constituição de 1988. Porque, nós precisamos perceber desde o início uma coisa. Nós, da área do direito, adoramos dogmas, nós adoramos mitos, nós acreditamos piamente em concepções pré-concebidas, e nós adoramos elas. De modo que, por exemplo, um dogma que para nós processualistas era quase intangível, que era a questão da oralidade do processo, desde o final do século XIX, se alardeia que a técnica oral ela é superior à técnica escrita, ela vem sendo colocada em discussão, até mesmo depois da reforma do processo inglês, que se utilizou de muitas técnicas escritas. E a prova cabal disso é que, no ano passado, o Congresso da Associação Internacional de Direito Processual trabalhou exatamente o tema da oralidade da escritura para um processo eficiente, e no qual muitos daqueles que foram lá fazer o relatório de seu país, apresentaram soluções escritas para o processo que eram extremamente funcionais e eficientes. E mais do que isso, nós, no Brasil, quando nós falamos da oralidade como técnica predominante e de preferência, nós esquecemos que, na prática, a oralidade está implementada no sistema processual desde a década de 40, na lei, mas, na prática, nós continuamos trabalhando com o processo como se ele fosse escrito. Então, o próprio dogma da oralidade precisa ser problematizado. Outro dogma que nós costumamos ouvir de nossos mestres é aquele que o Brasil é um país de civil law, de direito escrito, e que os Estados Unidos e a Inglaterra é um país de common law, que, na verdade, o que prevalece para nós é a lei escrita e para eles são os precedentes. Se esquecem também que, de alguns anos para cá, esses países anglo-americanos começam a adotar técnicas escritas. A Inglaterra tem um Código de Processo Civil de 99, e nós, no Brasil, e a preleção do Fred até se utilizou de um argumento, qual o precedente do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, há uma enorme importância para o próprio papel que os tribunais e que os precedentes vêm desempenhando para a nossa aplicação do direito. Então, não dá mais para falar que o Brasil seja um país de civil law puro, ou que a Inglaterra, os Estados Unidos, sejam um país de common law puro.
Tem vários pensadores, o próprio professor Tarufo e até o último Congresso Internacional também da Associação Internacional de Direito Processual estava discutindo exatamente essa superação dessa visão estanque dos modelos jurídicos, como se nós tivéssemos modelos puros de common law e modelos puros de civil law. Isso é um dogma que também vem ruindo. E a própria importância que os precedentes dos tribunais superiores, do STJ, do STF, vem ganhando na aplicação do direito por todos nós, vem mostrando isso. De pouquíssimo tempo, de 10 anos para cá, nós vemos o tempo todo as decisões do Supremo Tribunal Federal, o precedente do ministro tal, o precedente do ministro outro, como se isso fosse fonte, e é fonte, na verdade, é utilizado como fundamento para a aplicação do direito. E um desses dogmas que vem sendo consolidado depois da Constituição de 88, entre nós brasileiros, é o dogma do ativismo judicial, do protagonismo do juiz na aplicação do direito, como contraponto a uma outra postura que o judiciário pode vir a assumir, que é aquela postura chamada de minimalismo judicial, de autorrestrição judicial, de moderação judicial. Isso quer dizer, basicamente, o quê? Quando se fala desse ativismo judicial, fala-se da mudança do perfil do magistrado na aplicação do direito. O magistrado que ele era acusado de ser omisso, e a magistratura brasileira que era acusada o tempo todo de ser omissa, de não intervir na aplicação do direito, não se preocupar com uma melhoria da própria sociedade, vem se tornando ou vem sendo, em certa medida, provocado a mudar o seu papel. E qualquer discurso que possa vir estabelecer qualquer restrição, qualquer perspectiva de retorno a um papel mais moderado por parte do juiz, é vista como conservadora e ultrapassada. Por quê? Se consolida entre nós esse dogma do ativismo judicial. Mas como qualquer dogma, e dogma aqui no sentido coloquial mesmo, como uma máxima que eu não discuto, todo dogma ele deve ser sujeito a críticas. Porque, a partir do momento em que eu vejo o Poder Judiciário implementando políticas públicas, controlando essas políticas públicas, se valendo de conceitos absolutamente genéricos e, às vezes, nos quais ele não se vale de grandes fundamentações, como a própria supremacia do interesse público, a aplicação da dignidade da pessoa humana, a razoabilidade. E ele não explica em sua fundamentação por que uma determinada situação não é razoável, por que determinada situação não fere o interesse público, por que determinada situação fere a dignidade da pessoa humana. E aqui já falo desde já, eu sou um partidário da democratização em todos os níveis, eu sou um defensor, e o Cabral sabe bem disso, de uma leitura forte de todos os princípios processuais, constitucionais, de todos os princípios constitucionais. Só que quando um juiz se vale do termo, da expressão, do princípio ou da cláusula geral, dignidade da pessoa humana, devido processo legal, supremacia do interesse público, razoabilidade, ele tem que explicar o que isso quer dizer na fundamentação dele. E no Brasil, pelo fato de ter se criado uma supervalorização e em certa medida, um dogma do ativismo judicial, não se problematiza isso. Porque quando o juiz coloca que determinada situação está alicerçada na dignidade, na razoabilidade, na proporcionalidade, na supremacia do interesse público, ou seja lá qual for a expressão, isso é visto como algo legal. Pô, ele está abafando, ele está trazendo um juiz antenado. Quando, em verdade, isso muitas vezes é utilizado para que o juiz blinde o seu interesse, ou a sua perspectiva subjetiva, pessoal do que ele tem do caso. E aí não está tendo aplicação constitucional nada desses princípios. Não está havendo constitucionalização do direito. Está havendo uma coisa que muitos teóricos, como o próprio Waldron, chama de juristocracia. A criação de um governo pelos juízes. Seja pelos ministros da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, seja, às vezes, pelo juiz no caso concreto. E aí eu tenho um problema muito sério. Só que, antes de nós percebermos as duas dimensões do ativismo judicial e começar a perceber o grande tema da atualidade, que não é um tema só de nós processualistas, é de todos nós cidadãos, é de todos os juristas, é o tema da atualidade da teoria do direito, é o tema da atualidade dos filósofos, é o tema da atualidade dos processualistas. Qual?
nós precisamos controlar o papel que o Poder Judiciário, o papel institucional que o Poder Judiciário passa a assumir a partir do segundo pós-guerra na Europa e, para nós brasileiros, a partir da Constituição de 88. Porque nós, no Brasil, ficamos meio ilhados do restante do planeta até a Constituição de 88. E pós-Constituição de 88, todos os ganhos do constitucionalismo do século XX desaguaram no Brasil de uma hora para outra. E se tornou, obviamente, muito moderno falar na jurisprudência dos valores, na axiologização do direito e outras teorias tantas, no sentido de que, e com tons de modernidade, que é um discurso muito típico do segundo pós-guerra. O Bundesverfassungsgericht alemão, quando ele cria a jurisprudência dos valores, a questão da proporcionalidade, a ideia do balanceamento de valores para a aplicação do direito, ele o fez num contexto jurídico muito claro, pós-Segunda Guerra, no qual eles queriam se penitenciar, inclusive, dos desmandos que o próprio governo alemão implementou, e com o auxílio dos juízes, na Alemanha durante a Segunda Guerra. Então, nós não podemos esquecer e não perceber o problema que nós temos em mãos em face desse dogma do ativismo judicial. Só que antes de eu analisar esse ativismo, num segundo momento, eu queria só fazer com vocês um breve panorama do nosso sistema jurídico na atualidade, para depois, ato contínuo, eu falar propriamente dessa questão do ativismo. Porque o ativismo, na verdade, é uma consequência muito clara de um problema mais grave do nosso Estado brasileiro. Qual? Uma crise institucional de todos os poderes. Normalmente, o grande tema dos constitucionalistas é falar do poder judiciário, dos princípios, tem milhões de manuais discutindo o que são princípios e o que eles significam. E ninguém problematiza o papel das outras instituições do Estado, porque elas são, de per si, consideradas ruins. Então, eu crio aquela ideia. O poder legislativo ele não serve para nada, ele é corrupto e ele não agrega em absolutamente nada. E aí tem um autor que fala o seguinte: nós emolduramos um juiz ideal, o julgar ideal, porque o juiz é virtuoso e ele vai fazer sempre o que é bom para nós, ao lado de um legislador que sempre é má pessoa, de per si. E aí a gente cria uma questão. Nós não nos percebemos de um problema muito mais grave no direito brasileiro. Qual? A crise das instituições. Aqui eu estou falando da crise do Poder Legislativo. E o Poder Legislativo no direito brasileiro ele tem um problema muito mais grave do que a própria corrupção que nós todos conhecemos. Ele tem um problema de crise da nossa própria democracia representativa. Não sei se vocês já perceberam, mas, por exemplo, Portugal, muitas vezes, e outros países europeus, quando começa uma legislatura, se apresenta uma agenda, uma pauta do que o parlamento vai votar naquela legislatura. E, no final, se apresenta uma prestação de contas do que eles votaram. Aqui, quando assume uma nova legislatura no Congresso Nacional, você não tem ideia do que eles vão votar. E, no final, você também tem menos ideia do que eles votaram. Na verdade, votaram, né, Fred? Fizeram umas leis agora em julho que não mudaram nada no Código de Processo e que tem mais algumas leis novas no sistema. Inclusive a do mandato de segurança, que também não agregou absolutamente nada, acho que criou mais problemas para nós. Mas eles legislam isso. Mas ninguém problematiza, e nós todos não nos preocupamos em criar mecanismos para que o próprio poder legislativo tenha pauta, tenha agenda. Do mesmo modo, o Poder Executivo. Nós criticamos o tempo todo as políticas públicas que são levadas a cabo pelo Executivo. E aí, como eles não fazem as políticas públicas de modo adequado, resta uma suplência imediata do sistema, dentro da tripartição de funções. Todas as vezes que uma das funções, um dos poderes, ele não cumpre a contento a sua atividade, eu desago esse poder para outro desses. E, no caso, o escolhido da vez é o Poder Judiciário. Então, se eu não consigo, se eu tenho um legislativo corrupto, um executivo inoperante, então vamos todo mundo para o judiciário. E aí cria-se um grande fenômeno, que é o fenômeno da judicialização de tudo em nosso país. No sentido de tudo ser levado ao Poder Judiciário para ser resolvido. Não estou falando que isso não deva acontecer. Isso é só uma consequência de um problema institucional, que vai acontecer. Eu não estou nem criticando, eu estou só constatando o fenômeno da judicialização, ou seja, tudo é levado ao Poder Judiciário. Controle de políticas públicas, relações sociais, saúde, educação, tudo conduz à propositura de uma demanda.
E aí, dentro desse panorama, eu percebo que a litigiosidade, a própria litigiosidade, ela se modificou. Porque não dá mais para estudar direito pensando na litigiosidade individual que nós nos formamos normalmente na graduação. Normalmente, quando a gente vai dar aula de processo, a gente fala da litigiosidade individual. É o problema do fulaninho, do Joãozinho, que brigou com a Mariazinha, quer separar, ou o problema do fulano, que quer pegar a propriedade do outro. Esse é um tipo de litigiosidade. Mas, na atualidade, não é o mais importante. Porque, ao lado dessa litigiosidade individual, eu tenho todo um quadro de litigiosidade coletiva, difusa e repetitiva. E todas as vezes que eu percebo que tem vários tipos de litigiosidade, automaticamente isso cria para nós, processualistas, uma obrigação. Qual? Criar um mecanismo processual adequado para resolver todos esses tipos de litigiosidade. Especialmente um que cria zilhões de ações perante o Poder Judiciário, que são as demandas, a litigância serial ou a litigância em série, ou a repetitiva, como é conhecido no Brasil. Porque todas as vezes que eu tenho essa avalanche de ações, judicializando tudo, eu tenho que criar mecanismos processuais próprios para permitir o julgamento desse tipo de causa. E aqui eu preciso criar o quê? Um procedimento adequado para cada um desses tipos de litigiosidade. Aqui, só um breve parênteses, eu não estou fazendo defesa nenhuma pela criação de novos procedimentos especiais no país. A ideia das tutelas diferenciadas, que vem lá do direito italiano da década de 70. Uma ideia até interessante e óbvia. O processo ele tem que se adaptar ao direito material e eu devo construir um procedimento adequado a cada litígio. Essa ideia realmente ela é adequada, só que ela tem um problema no nosso país. Qual? Nós, no Brasil, nós não somos especializados. Nós somos formados para sermos clínicos gerais do direito, somos profissionais generalistas. Eu costumo falar com os meus alunos de graduação, quando nós nos formamos, nós colocamos uma placa assim no escritório de advocacia civil, criminal, trabalhista e tiramos xerox. Ou seja, fazemos qualquer negócio. Porque a nossa formação é predisposta para essa concepção generalista. Para um profissional generalista, você criar 100 procedimentos diferentes, isso vai funcionar? Não sei se aqueles alunos, ou mesmo os profissionais, sabem todos os prazos de defesa que tem no CPC. Tem prazo de 5, de 10, de 20, de 30. Todos os sabores. Isso agrega alguma coisa em níveis de eficiência para o sistema? Eu falo para vocês, pelo menos a meu modesto entendimento. De jeito nenhum, nada. Nada. Você criar diferenciação procedimental máxima não agrega nada. Agora, isso não significa que esses tipos de litigiosidade não devam ser tratados. Num segundo momento, eu queria só fazer com vocês um breve panorama do nosso sistema jurídico na atualidade, para depois, ato contínuo, eu falar propriamente dessa questão do ativismo. Porque o ativismo, na verdade, é uma consequência muito clara de um problema mais grave do nosso Estado brasileiro. Qual? Uma crise institucional de todos os poderes. Normalmente, o grande tema dos constitucionalistas é falar do poder judiciário, dos princípios, não sei, tem milhões de manuais discutindo o que são princípios e o que eles significam. E ninguém problematiza o papel das outras instituições do Estado, porque elas são, de per si, consideradas ruins. Então, eu crio aquela ideia. O poder legislativo ele não serve para nada, ele é corrupto e ele não agrega em absolutamente nada. E aí tem um autor que fala o seguinte, nós emolduramos um juiz ideal, o julgar ideal, porque o juiz é virtuoso e ele vai fazer sempre o que é bom para nós, ao lado de um legislador que sempre é má pessoa, de per si. E aí a gente cria uma questão. Nós não nos percebemos de um problema muito mais grave no direito brasileiro. Qual? A crise das instituições. Aqui eu estou falando da crise do Poder Legislativo. E o Poder Legislativo no direito brasileiro ele tem um problema muito mais grave do que a própria corrupção que nós todos conhecemos. Ele tem um problema de crise da nossa própria democracia representativa. Não sei se vocês já perceberam, mas, por exemplo, Portugal, muitas vezes, e outros países europeus, quando começa uma legislatura, se apresenta uma agenda, uma pauta do que o parlamento vai votar naquela legislatura. E, no final, se apresenta uma prestação de contas do que eles votaram. Aqui, quando assume uma nova legislatura no Congresso Nacional, você não tem ideia do que eles vão votar. E, no final, você também tem menos ideia do que eles
Votaram, na verdade votaram, né, Fred? Fizeram umas leis agora em julho que não mudaram nada no Código de Processo e que tem mais algumas leis novas no sistema. Inclusive a do mandato de segurança, que também não agregou absolutamente nada, acho que criou mais problemas para nós. Mas eles legislam isso. Mas ninguém problematiza, e nós todos não nos preocupamos em criar mecanismos para que o próprio poder legislativo tenha pauta, tenha agenda. Do mesmo modo, o Poder Executivo. Nós criticamos o tempo todo as políticas públicas que são levadas a cabo pelo Executivo. E aí, como eles não fazem as políticas públicas de modo adequado, resta uma suplência imediata do sistema, dentro da tripartição de funções. Todas as vezes que uma das funções, um dos poderes, ele não cumpre a contento a sua atividade, eu desago esse poder para outro desses. E, no caso, o escolhido da vez é o Poder Judiciário. Então, se eu não consigo, se eu tenho um legislativo corrupto, um executivo inoperante, então vamos todo mundo para o judiciário. E aí cria-se um grande fenômeno, que é o fenômeno da judicialização de tudo em nosso país, no sentido de tudo ser levado ao Poder Judiciário para ser resolvido. Não estou falando que isso não deva acontecer. Isso é só uma consequência de um problema institucional, que vai acontecer. Eu não estou nem criticando, eu estou só constatando o fenômeno da judicialização, ou seja, tudo é levado ao Poder Judiciário. Controle de políticas públicas, relações sociais, saúde, educação, tudo conduz à propositura de uma demanda. E aí, dentro desse panorama, eu percebo que a litigiosidade, a própria litigiosidade, ela se modificou. Porque não dá mais para estudar direito pensando na litigiosidade individual que nós nos formamos normalmente na graduação. Normalmente, quando a gente vai dar aula de processo, a gente fala da litigiosidade individual. É o problema do fulaninho, do Joãozinho, que brigou com a Mariazinha, quer separar, ou o problema do fulano, que quer pegar a propriedade do outro. Esse é um tipo de litigiosidade. Mas, na atualidade, não é o mais importante. Porque, ao lado dessa litigiosidade individual, eu tenho todo um quadro de litigiosidade coletiva, difusa e repetitiva. E todas as vezes que eu percebo que tem vários tipos de litigiosidade, automaticamente isso cria para nós, processualistas, uma obrigação. Qual? Criar um mecanismo processual adequado para resolver todos esses tipos de litigiosidade. Especialmente um que cria zilhões de ações perante o Poder Judiciário, que são as demandas, a litigância serial ou a litigância em série, ou a repetitiva, como é conhecida no Brasil. Porque todas as vezes que eu tenho essa avalanche de ações, judicializando tudo, eu tenho que criar mecanismos processuais próprios para permitir o julgamento desse tipo de causa. E aqui eu preciso criar o quê? Um procedimento adequado para cada um desses tipos de litigiosidade. Aqui, só um breve parênteses, eu não estou fazendo defesa nenhuma pela criação de novos procedimentos especiais no país. A ideia das tutelas diferenciadas que vem lá do direito italiano da década de 70. Uma ideia até interessante e óbvia. O processo ele tem que se adaptar ao direito material e eu devo construir um procedimento adequado a cada litígio. Essa ideia realmente ela é adequada. Só que ela tem um problema no nosso país. Qual? Nós, no Brasil, nós não somos especializados. Nós somos formados para sermos clínicos gerais do direito. Somos profissionais generalistas. Eu costumo falar com os meus alunos de graduação, quando nós nos formamos, nós colocamos uma placa assim, no escritório de advocacia. Advocacia civil, criminal, trabalhista e tiramos xerox. Ou seja, fazemos qualquer negócio. Porque a nossa formação é predisposta para essa concepção generalista. Para um profissional generalista, você criar 100 procedimentos diferentes, isso vai funcionar? Não sei se aqueles alunos, ou mesmo os profissionais, sabem todos os prazos de defesa que tem no CPC. Tem prazo de 5, de 10, de 20, de 30. Todos os sabores. Isso agrega alguma coisa em níveis de eficiência para o sistema? Eu falo para vocês, pelo menos a meu modesto entendimento. De jeito nenhum, nada. Nada. Você criar diferenciação procedimental máxima não agrega nada. Agora, isso não significa que esses tipos de litigiosidade não devam ser tratados processualmente de modo diverso. Isso é diferente. Agora, a tendência de uma criação de procedimentos, a ideia da tutela diferenciada, que de uns 5 anos para cá no Brasil virou o tema do momento.
Então, vamos falar de tutela diferenciada, que é uma teoria, uma concepção lá do professor André Proto-Pisani, lá desde o início da década de 70 e tal, interessante, que funciona em alguns países europeus nos quais o profissional é especializado. Agora, num sistema igual o brasileiro, que nós somos generalistas, não vai funcionar nunca, mas eu fecho parênteses. E nós temos ainda um outro problema. Qual? Se eu tenho todas essas litigiosidades, e uma delas, que é a repetitiva e a coletiva, me traz um problema. Qual? Especialmente em países como o Brasil, a África e a Índia. Que, nesse tipo de litigância coletiva e repetitiva, ela é fruto, no Brasil, de uma coisa que vem sendo estudado desde a década de 70 como litigância de interesse público. Que quer dizer o que isso? Que são os cidadãos que propõem demandas no Poder Judiciário com a finalidade de auferir direitos fundamentais não garantidos pelas políticas públicas do Executivo ou não garantidas legislativamente. E num país de tamanha desigualdade como o nosso, a litigância de interesse público é algo que precisa ser tematizado. Porque se eu não tematizar essa litigância de interesse público, eu crio um paradoxo e um problema enorme. E mais do que isso. Todo esse panorama encontrou uma solução muito interessante, uma solução muito peculiar. Qual? Como as leis são feitas de modo aberto, cláusulas, conceitos indeterminados, cláusulas gerais, princípios, isso se tornou uma temática a partir da Constituição de 88, toda a legislação é feita desse modo até para se permitir uma plasticidade, ou seja, que a própria lei aprenda com a convivência social. Cria-se a seguinte ideia, que não é uma ideia nova, isso já estava sendo escrito por autores alemães no final do século XIX. Todas as vezes que eu coloco na lei um conceito indeterminado, do tipo dignidade da pessoa humana, do tipo boa-fé objetiva, do tipo função social do contrato, se fala o seguinte, nesse tipo de situação, o legislador se contenta com metade do trabalho e atribui a segunda metade do trabalho a quem? Ao juiz, no caso concreto. Ou seja, eu acredito que o juiz vai conseguir, em cada caso concreto, sopesar o que é melhor para todos nós. E para que o juiz consiga, a mesma doutrina do final do século XIX afirmava o quê? Que o juiz vai ter que ter todo um conhecimento diferenciado. Ele vai ter que ter um amplo conhecimento do direito, da política, da filosofia, da economia, da sociologia e, na atualidade, inclusive, da administração pública. Pergunto a vocês conhecem algum juiz que tem essa formação? Algum que seja. É uma formação consolidada de todos esses conteúdos. Eu, particularmente, conheço até alguns juízes muito inteligentes, muito preparados. Mas não dá para colocar o peso institucional do sistema todo nas costas do pobre do juiz. Porque aqui eu estou defendendo, pode parecer que é uma crítica, mas eu estou defendendo o próprio judiciário. Porque o judiciário ele não pode ter esse papel todo, porque ele não vai conseguir. O sistema não lhe predispõe. E quando eu falo em crise institucional, eu esqueci de falar de um detalhe, de propósito. Qual? Quando nós analisamos o judiciário brasileiro dos dias de hoje, que o CNJ vem estabelecendo os metas, meta 2, meta 3, esse judiciário, ele tem tempo para sopesar em cada caso concreto qual que vai ser a ressonância política, econômica, social de sua decisão? O que o CNJ estabelece é que os juízes tenham altíssima produtividade. Ou seja, ele tem que julgar praticamente em modelos, em profusão, porque o que interessa para o sistema é tão somente o quê? Números, é estatística. E aí a operação não vai fechar. Porque eu aposto que o juiz vai melhorar o sistema sozinho, às vezes sem o respaldo mesmo do debate que o processo implementa, e o pobre do juiz está com aquela avalanche de processos para ele julgar. Então a operação não fecha. Percebam, se tudo é cobrado dele, mas ele não tem nem tempo para analisar cada caso de per si, porque existem as demandas seriais que são tratadas como demandas individuais, ainda no Brasil. Existem demandas coletivas que não resolvem o problema. Às vezes acontece uma coisa até engraçada. O ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, estava falando há umas 3 semanas atrás que aconteceu uma coisa interessante no STJ. Ele falou que uma demanda individual capturou um processo coletivo. Porque o STJ, para resolver um problema, que era aquele da tarifa de telefonia,
Ele pegou o primeiro caso que chegou lá, sem qualquer prévio debate, uniformizou o entendimento que aquela cobrança era legal, e aí, com isso, o STJ, pelo efeito pan-processual do julgamento, ou seja, para todos os processos, ele acabou com todas as ações, inclusive as coletivas. Ou seja, sem que tivesse sido implementado qualquer debate em torno da temática, e aqui eu não estou discutindo o resultado, estou discutindo o que eles fizeram. Por quê? Costuma-se falar que eu devo uniformizar os entendimentos como forma de resolver as ações repetitivas. Ah, ótimo, vamos uniformizar. O que o STJ ou o Supremo fazem? O primeiro caso que chega para eles, o primeiro recurso especial, o recurso extraordinário, eles pinçam ele, sem qualquer debate prévio, eles lá, que são os sábios de toga, eles escolhem o que é melhor para nós, e aquela decisão vale para todos os outros processos. Uniformizou. Mas foi a melhor decisão? Foi fruto de um debate levado a cabo, às vezes, num processo coletivo? Não. E aí eu tenho uma percepção importante. Qual? O ativismo judicial, ele é um fenômeno que não é novo. Qual? A ideia do papel do Poder Judiciário ser aumentado e, inclusive, invadir, em alguma medida, competências que seriam da seara do legislador ou do administrador público. Esse tema não é novo. Esse tema vai ganhar dimensão no direito a partir do segundo pós-guerra, como já falei. E, inclusive, não posso deixar de pontuar que, antes do ativismo judicial, esse ativismo judicial que eu estou falando, antes dele ter sido delineado, surgiu um outro ativismo judicial. Qual? O ativismo judicial nosso, dos processualistas. O ativismo judicial técnico-processual. Porque essa expressão é juiz ativista, pelo menos dentro da minha modesta capacidade de pesquisa, a primeira vez que eu vi foi num texto de um alemão, de nome Franz Klein, que escreveu, ao proferir uma preleção em Dresden, em 1901, ele falou do novo papel que o juiz deveria ter no sistema processual. O juiz deveria ser um juiz ativista. Pelo menos dentro dos meus limites de pesquisa, dentro, obviamente, da modernidade. Não estou falando em períodos mais antigos. Mas dentro da modernidade, foi Klein, uma pessoa muito pouco conhecida no discurso jurídico brasileiro, um jurista austríaco, que teve uma importância enorme para todos nós. Muitos não o conhecem, nunca nem ouviram falar dele. Mas esse cara, o Franz Klein, ele foi o autor da primeira legislação processual, social e oral da modernidade, que foi o Código de Processo Civil, a Ordenança Processual Civil austríaca de 1895. E a reforma implementada por esse cara em 1895 simplesmente serviu de base para todas as reformas processuais do século XX. Todas. Sem exceção. Todas as reformas processuais que foram levadas a cabo a partir do início do século XX tomaram por base a legislação desse cara. E o que esse cara estava querendo estabelecer? Primeiro, esse Franz Klein, ele queria estabelecer um contraponto para um outro modelo de aplicação do direito processual. Qual? Que era o denominado liberalismo processual. Processo no qual quem dominava a tramitação do processo eram as partes e seus respectivos advogados. Tanto que a doutrina alemã costumava chamar esse processo de processo como Sache der Parteien, como coisa das partes. De modo que, nesse processo liberal, o juiz era um espectador passivo, ele não fazia nada, ele era uma samambaia dentro do processo. E aí Klein vai tentar idealizar um novo modelo de própria atuação do juiz. E do próprio processo. Foi Klein que falou pela primeira vez que o processo era uma instituição pública de bem-estar social. E, a partir desse momento, ele redefine o papel técnico que um juiz deve desenvolver dentro do processo. O juiz, ele não pode mais ficar como espectador passivo. Ele não pode ser manetado pelo princípio dispositivo, aquele que fala que o juiz só age mediante provocação das partes. Não. Eu devo criar um feixe de poderes oficiosos, ou seja, poderes que o juiz pode manejá-los sem prévia provocação, para que o juiz possa desenvolver o seu papel ativista e melhorar a sociedade. E Klein falava mais. O juiz ativista, ele deve, na sociedade, prestar duas funções. Quais? Primeiro, ele deve se apresentar como um grande educador para todos nós, cidadãos. Ele deve nos educar dos conhecimentos jurídicos. E, dentro do processo, o juiz ele deve compensar os déficits de desigualdade entre as partes, entre autor e réu, se, obviamente, tem uma parte melhor assistida tecnicamente. Então, Klein promove uma verdadeira revolução. Mas percebam, a preocupação de Klein era uma preocupação técnico-processual.
Só que quando nós chegamos no segundo pós-guerra, o ativismo do juiz não é mais só esse ativismo técnico-processual. É um ativismo institucional, que vai permitir que o juiz, no caso concreto, possa controlar políticas públicas e implementá-las. Para que, na ausência da atuação do legislador e na ausência da atuação do administrador público, eu proponho uma ação e o juiz faz isso para nós, no caso concreto. O juiz vai fazê-lo de modo virtuoso, porque eles vão falar que o juiz tem sensibilidade e vai analisando o que é melhor para nós no caso concreto, tomando por base os imperativos do interesse público, da ordem pública e da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana, e vai fazer isso para nós no caso concreto. O juiz não tem condições de fazê-lo. Ele não tem expertise, ele não tem fundamentos técnicos. Se a administração pública, às vezes, querendo, com todos os elementos técnicos, ele não consegue fazê-lo, como é que o juiz vai só pesar isso? Não é incomum, às vezes, o juiz proferir uma decisão com toda boa vontade, querendo fazer o bem, e eu não tenho dúvidas disso. Não tenho dúvidas disso. O Poder Judiciário é e deve ser forte em todo o Estado Democrático de Direito. O juiz é um grande garantidor dos direitos fundamentais. E ninguém pode negar isso. Porque... E todo discurso que tenta reduzir o papel que o juiz tem no sistema democrático, normalmente é totalitário. Porque todo governo totalitário, a primeira coisa que ele tenta fazer é acabar com o papel e com o poder do Poder Judiciário. E esse discurso é um discurso reacionário. Não é isso que eu estou dizendo. A questão é que nós não podemos pensar que o juiz e o judiciário consigam resolver todos os problemas. Ele não tem condições de fazê-lo. Ele não tem aporte para fazê-lo. E se ele não tem esse aporte, eu tenho que colocar na ordem do dia o grande problema. Qual? Como verificar esse ativismo sem cair numa perspectiva minimalista de autorrestrição judicial? O que é isso? A autorrestrição, o minimalismo judicial, a moderação judicial é o contraponto ao ativismo. É voltar para aquele juiz que não faz nada, que vê uma quebra clara de um direito fundamental e fica de braços cruzados. Os minimalistas chegam ao ponto de afirmar que naquele notório caso da Suprema Corte norte-americana, que acabou com a segregação racial jurídica nos Estados Unidos em 1954 e 55, Brown versus Board of Education, aquele emblemático caso, os minimalistas falam que o judiciário não deveria ter feito nada, porque se tinham duas escolas segregadas, porque a discussão no caso era essa. Tinham duas escolas segregadas, uma de negros, outra de brancos. E eles falam o seguinte, se nessas duas escolas tem o mesmo nível de ensino e a mesma coisa, legal. Ué, claro que não. A decisão ativista, sim, do caso Brown versus Board of Education deve ser levada a sério e nós temos que verificar a sua importância. Então não dá para cair no discurso minimalista, mas acreditar que o ativismo por si vai resolver todos os nossos problemas, vai gerar qual situação? Nós vamos criar essa solução à la organizações Tabajara, ou então para nós juristas, nós doutrinadores, qual? Que quando a gente não sabe como que responde, quando aplica uma cláusula geral, a gente não sabe. Aí a gente tem uma solução mágica, desde o final do século XIX. Não é novo isso não. A gente vai dizer, nesse caso, o juiz vai resolver no caso concreto. É fácil. O que é boa-fé objetiva? É o que o juiz vai falar no caso concreto. O que é função social? É o que o juiz vai falar no caso concreto. Poxa vida, coitado do juiz. Ele vai ter que saber isso tudo na hora de aplicar? Vai. Mas nós temos esse fenômeno da judicialização. E há um fenômeno no qual o juiz começa, sim, a controlar e implementar políticas públicas, e isso é inegável. Nós vemos isso todos os dias. O próprio Ministério Público, como instituição, propõe uma série de demandas buscando a implementação dessas políticas públicas, e aqui não vai nenhuma reprimenda, muito antes pelo contrário. Em face da crise institucional que nós temos, infelizmente, isso na atualidade é absolutamente necessário. Só que como implementar essa judicialização? Particularmente eu reputo que não pode ser fomentando posturas ativistas do juiz. E aqui eu estou falando da postura ativista nesse sentido de permitir que o juiz decida como ele bem entenda. Que o juiz fala, isso não atende à dignidade da pessoa humana, ponto.
Isso não atende à boa-fé objetiva, ponto. Isso não atende ao interesse público, ponto. Não, ele pode até falar e explicar por quê. Se ele o fizer, ele está aplicando o direito com integridade, numa perspectiva até lá do Orkin. Ele está fazendo isso, mantendo a idoneidade, a hegemonia, a base do ordenamento. Ele não está negando o passado que ele teve de decisões em torno daquela temática. E isso deve ser louvado. Agora, se o juiz utilizar desses jargões de decisão para ele implementar a concepção que ele tem do que é melhor, eu tenho uma situação complicadíssima. Imagina se cada um de nós for querer fazer política pública. Então, eu acho que lá perto de casa está precisando de uma ponte. O outro acha que está precisando de uma reforma na praça. Se eu tirar todo esse dinheiro do orçamento estatal, eu crio uma verdadeira bancarrota da própria administração pública. E isso não vai funcionar. Só que, além desse discurso, que pode soar um pouco abstrato, eu preciso de criar mecanismos interpretativos para se controlar esse papel ativista do judiciário. E, na atualidade, eu tenho alguns desses limites implementados pela doutrina e, prevalentemente, pela doutrina alemã. O primeiro deles é a verificação de que, se ao pedir aquela política pública, e aqui eu posso estar falando da saúde, a pessoa quer um tratamento, um direito prestacional, chamado tradicionalmente de prestacional, um direito social qualquer. Se ele propõe aquilo, o juiz vai ter que sopesar pelo menos 3 elementos. E é isso quem está dizendo não sou eu. É a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente um precedente do ministro Celso de Mello, uma ADPF 45, de 2004. Nessa ADPF 45, Celso de Mello vai se valer de 3 limites para verificação desse poder, se o poder do juiz está sendo aplicado de modo legítimo ou não. Que são basicamente 3. Quais? O primeiro deles é a verificação do mínimo existencial. Ou seja, verificar se o que a pessoa está requerendo é algo que diz respeito ao mínimo que ele precisa para ter uma vida digna. Primeiro aspecto. Segundo limite para se controlar, a verificação da reserva do possível. E a reserva do possível há de ser analisada com muita cautela. O que é essa reserva do possível? É verificar se há orçamento, se há condições orçamentárias para se garantir o auferimento daquele direito que a pessoa deseja. Agora, uma questão deve ser posta. Quando eu falo em reserva do possível, a prova dessa reserva do possível não é de quem propõe a demanda, do autor. A prova da verificação da reserva do possível é da própria administração pública. Então, se o ônus de prova, a priori, seria do autor, e aqui pode ser até do Ministério Público, caberá ao juiz inverter esse ônus de prova, ou se valer das cargas dinâmicas do ônus de prova, para permitir que, na verdade, a administração pública prove que ela não tem condições de fazer aquilo, sem prejuízo, obviamente, de outras políticas públicas que ele já vem implementando. Mas não pode ser uma alegação desprovida de uma prova. Porque senão é fácil. A administração pública sempre vai falar, olha, isso fere a reserva do possível, porque nós não temos orçamento. E aí o autor que prove se nós temos capacidade ou não para fazer. Então, 2 limites. E Celso de Mello fala de um terceiro, que para mim é o mais complexo. Ele fala que o pedido feito pela parte tem que atender à razoabilidade, à proporcionalidade, que para mim é um dos conceitos mais nonsense que existe na face da Terra. Não vou negar a importância da proporcionalidade, da razoabilidade na doutrina do Tribunal Constitucional Federal alemão, a questão da razoabilidade para a Suprema Corte norte-americana e tal. Mas, no Brasil, a proporcionalidade, apesar de a grande maioria dos teóricos se valer do Alexis, citar o Alexiol, Alexis, o Günther, o Habermas, que são críticos à razoabilidade e à proporcionalidade, eles se valem desses teóricos, mas eles só permitem uma coisa, a razoabilidade, pelo menos na imensa esmagadora de vezes que eu vejo ela sendo aplicada no nosso país. E aqui eu estou me limitando à discussão em nosso país. Eu tenho um grupo de pesquisa com vários alunos de graduação e pós-graduação, que nós fomos fazer uma pesquisa para verificar o uso dessa razoabilidade e da proporcionalidade, para ver se, às vezes, era um posicionamento, sei lá, um preconceito da minha parte com o princípio.
E em 95% das decisões foram coletadas, mais de 2.000 decisões, a razoabilidade só se viu para o juiz fazer o quê? O que ele queria. Então o juiz está numa situação, ele não sabe como resolver, ele fala assim, isso não atende ao princípio da proporcionalidade, então eu decido desse modo. Só em 5% dessas decisões que eu colacionei, o juiz se valeu da proporcionalidade e fundamentou, com base em todas essas teorias, para verificar que naquele caso aquilo tinha cabimento. Então, a razoabilidade é algo que me causa espécie, do modo como ela é aplicada em nosso país. Só que, além dessa discussão, e aqui vem uma contribuição minha e de um amigo meu, que é o professor Lênio Luiz Streck, além dessa concepção, eu acho muito pouco utilizar só desses 3 critérios para limitar a atuação do juiz. E aqui, particularmente, modestamente, eu, conjuntamente com o professor Lênio Luiz Streck, um amigo interlocutor, nós acreditamos que nós precisamos, primeiro, quebrar a ideia de que o juiz possa fazê-lo sozinho. Porque, na verdade, o juiz aplica isso tendo por base os elementos técnicos trazidos pelo processo. E um processo que permita elementos para que o juiz o faça. Então, a discussão, creio eu, e esse é um pensamento meu, que também pode, como o do Fred, ser uma tese só minha, ou minha e do Lênio, e do Catone, que são outros interlocutores, do Bahia, que são pessoas que são pensadores que trabalham comigo, que nós temos uma interlocução muito frutífera, que essa concepção seja não de judicializar, mas sim de processualizar a aplicação do direito. Isso quer dizer o quê? Que eu preciso repensar o próprio papel que o processo desempenha na aplicação do direito de todos nós. E o processo não visto como formalidade, porque normalmente a gente acredita, e normalmente nós, quando nós estudamos a graduação, nos ensinaram que processo é um bando de formalidade inútil. E como a própria preleção do Fred muito bem pontuou, o processo não é um bando de formalidade. O processo, tecnicamente e institucionalmente, ele é criado para fomentar um debate que oferte o máximo de elementos e que se promova, ao final, a melhor decisão. Obviamente que nós temos que ter uma preocupação para dimensionar isso num espaço-tempo adequado. Só que se eu acreditar que o processo é um entrave, que o processo é um obstáculo, como boa parcela da doutrina costuma falar, não tem solução, porque tudo vai cair nas mãos do juiz e o juiz vai ter que fazer isso sozinho, sem qualquer elemento técnico, e gerando problemas até intrínsecos do próprio funcionamento do direito brasileiro. Não sei se vocês sabem, mas a taxa de reforma das decisões de primeiro grau no Brasil supera os 70%. Isso quer dizer o quê? Que em mais de 70% das vezes a sentença do juiz é reformada pelo tribunal. E aí eu tenho uma questão séria. Nós estamos acreditando na possibilidade do juiz fazer um bando de políticas públicas, controlar as políticas públicas, e quanto à questão do controle eu não tenho nada contra, muito antes pelo contrário, porque do mesmo modo que o Poder Judiciário precisa ser controlado, o Executivo e o Legislativo também precisam sê-lo, e a Constituição brasileira garante o controle constitucional, o controle de constitucionalidade. Então, é inegável que nós precisamos ter, sim, esse controle. Só que nós precisamos, antes de pensar em judicializar, pensar em processualizar. Ou seja, a questão de rever o próprio papel que muitos princípios institutivos do devido processo legal garantem, em termos de participação, como o próprio contraditório, como a própria ampla defesa, vista não só como uma garantia formal de bilateralidade da audiência, um diz, o outro diz, e o juiz decide de uma terceira forma, como ele bem entende em termos jurídicos. É um repensar o próprio princípio do contraditório como garantia de influência e de não surpresa e, especialmente, fazer de todos nós garantes daquilo que vem sendo chamado, a partir de Dworkin, de integridade do direito. Há de se acabar no Brasil com a anarquia de aplicação do direito. E aqui eu não estou falando de nada teórico. É a anarquia de aplicação do direito. Você pega uma determinada situação jurídica e você pega cada juiz decide como ele bem entende. E aí, o meu problema é que, se houvessem 10 posicionamentos jurídicos com fundamentação, eu acharia isso até muito divertido como acadêmico. Agora, quando eu vejo 100 posicionamentos, sendo 99 deles completamente destituídos e sendo, na verdade, fruto de um decisionismo, de um entendimento pessoal daquele magistrado, do que ele acha que é o melhor naquele caso concreto, eu tenho severas dúvidas que isso vai trazer ganho para todos nós, cidadãos brasileiros.
E mais do que isso, quando eu falo em quebra de dogmas, eu falo, na verdade, de se repensar o próprio papel de todos nós como cidadãos. Nós, brasileiros, estamos acostumados em termos salvadores da pátria. Alguém que vai nos salvar. Que já foi o legislador, é o executivo. Nós elegemos o presidente não porque ele tem um projeto de governo, mas sim porque ele vai nos salvar. E o último salvador da pátria vem sendo o Poder Judiciário. E eu falo muito sinceramente, particularmente, eu não sou incapaz e não preciso de curador. Então eu não preciso de ninguém me salvar. E aqui eu falo pessoalmente. Mas mais do que isso, particularmente, creio eu, que nem o próprio Poder Judiciário quer esse papel com esse ativismo incontrolável, e incontrolável tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista prático. Nós precisamos, sim, de uma intervenção forte do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, na falta do legislador e do executivo, ele, sim, vai precisar, às vezes, implementar políticas públicas, e eu não contrario isso, eu não tenho nada contra isso. Agora, nós vamos precisar repensar e criar mecanismos para limitar esse poder incontrolado que nós estamos acreditando que os juízes têm. Muito obrigado. Bom, todos cumpriram a promessa de proferir suas palestras dentro do prazo estabelecido e vamos passar à fase dos debates, né? Antes, porém, eu gostaria de registrar, agradecer a presença dos professores visitantes, a professora Paula Costa Silva e o professor Bruno Sassani, que nos brindam assistindo essa mesa. E eu vou fazer uma perguntinha para o Fred, uma perguntinha para o Dierle, e depois vou passar aqui as perguntas que foram encaminhadas pelo auditório, né? Sem prejuízo de novas perguntas chegarem, né? Quanto à palestra do Fred, a palestra foi excelente, como de costume, né? Apesar do pouco tempo e da magnitude e tamanho do tema que pode ser explorado. Eu acho que a nota que caracterizou a sua fala, Fred, é do esclarecimento e do pragmatismo das suas considerações, né? Você falou em premissas metodológicas, estabeleceu as suas premissas metodológicas, falou que o sistema das invalidades processuais na doutrina tem tratamento o mais diverso possível, dependendo dos autores, que não há um consenso nesse tratamento do sistema, por uns chamados de nulidades, o Fred chama de invalidades, e tantas outras nomenclaturas que são colocadas a respeito do tema, né? Eu queria saber de você, Fred, o seguinte: você colocou que a decisão que decreta a invalidade de um ato processual, ela naturalmente é constitutiva, e disso decorre que toda invalidade, seja de que natureza for, por qual critério que seja, ela tem que ser decretada, né? Enquanto isso, o ato está ali produzindo todos os seus efeitos, como se isso não houvesse, né? E o que eu achei mais interessante, creio que de toda a sistematização que você fez, é o mais importante, tanto mais para um público formado por muitos acadêmicos, estagiários e jovens operadores do direito, é a questão do pragmatismo, né, de como que a gente pode aplicar essa sua sistematização das invalidades processuais no dia a dia forense, até de modo, de repente, a começar a ter uma mudança nessa cultura de como que nós, operadores do direito aqui do Brasil, no dia a dia, olhamos esse sistema de invalidades processuais, né? Você pugna creio eu, se estiver errado, você me corrija, por favor, uma releitura das normas que tratam, que disciplinam das regras processuais, especialmente a questão dos vícios processuais, e uma releitura com base nos princípios constitucionais que regulamentam o processo, né? Notadamente a questão da efetividade do processo, a questão da duração razoável, dos meios necessários para a celeridade do processo, e creio que o princípio maior que orienta essa releitura seria a efetividade do processo, né? Nunca perder de perspectiva que o processo ele não é um fim em si mesmo, mas sim um meio estatal de composição de conflitos. Então, ele tem uma finalidade, e essa finalidade, ela muitas vezes pode ser alcançada a despeito de, muitas vezes, a norma legal trazer uma sanção de invalidade para determinado ato, mas se não houver aquele prejuízo, né, se aquele princípio de que não há nulidade ou
não há invalidade do ato se não houver prejuízo, ele deve orientar sempre, né, a decretação ou não pelo magistrado, pelo juiz, da invalidade do ato processual viciado. O vício pode continuar ali,